Você sente que mesmo depois de uma simples conversa com alguém, você sai drenado, culpado, esgotado? Talvez você não esteja lidando com uma pessoa qualquer, mas com um padrão invisível de toxicidade emocional. Hoje eu quero nesse vídeo apresentar para você os 5 perfis, na verdade arquétipos tóxicos, de pessoas que vão de certa forma causar algum impacto psicológico na sua vida e como você consegue lidar com essas relações sem perder a sua sanidade, independente se você está no meio social, familiar ou profissional. Bom, para começar, o que é uma pessoa tóxica? Sabe aquele parente que só sabe falar de tragédia? Ou aquele amigo que quando você vem com uma ideia sempre coloca um efeito negativo, te coloca para baixo, dizendo que olha, pode ser que não dê certo. No fundo, ele até quer tentar demonstrar um certo suporte, mas na verdade ele está mais interessado em mostrar que tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. Isso é um clássico exemplo de pessoas que de alguma forma foram feridas por algum trauma, algum medo, alguma coisa que aconteceu no passado e de maneira inconsciente elas querem espelhar essa emoção negativa nas pessoas que elas se relacionam. Elas não fazem isso de forma intencional, mas é um reflexo natural por querer manter aquele mesmo ciclo, aquela mesma tendência negativa nas demais pessoas ali que elas se relacionam. O problema é que toxicidade é uma forma disfuncional da gente se relacionar com o mundo. Muitas vezes ela é moldada por, como eu falei, traumas, situações que a gente viveu na infância ou em algum momento que causou um certo bloqueio e de alguma maneira a gente quer trazer à tona essas emoções negativas, mesmo que seja refletindo em outras pessoas. E aí existe o que a gente chama de influência silenciosa. A gente já falou algumas vezes aqui nesses nossos encontros que nós somos o produto das 5 ou 6 pessoas que a gente se relaciona com maior frequência. O tipo de pessoa que você é hoje é resultado dessas que estão próximas a você. Isso sendo pessoas, por exemplo, de alto nível, podem te ajudar, mas as de baixo nível, elas vão te minar a autoconfiança, sabotar as suas decisões, contaminar a forma como você pensa e pensa em relação às demais pessoas. Então eu quero trazer de uma forma muito clara e objetiva quais são os 5 arquétipos de pessoas tóxicas e como você consegue reconhecê-los de uma forma muito natural. O primeiro deles é o que a gente chama do arquétipo vítima. Sabe aquele que quer sempre colocar como, digamos, o coitado, a culpa são das circunstâncias que estão à minha volta, ou a culpa é de alguma pessoa que provocou isso na minha vida. Esse é um tipo clássico de pessoa tóxica que usa o seu próprio sofrimento como uma forma de manipulação emocional. O objetivo não é ela se elevar e chegar a patamares superiores, mas fazer com que as outras pessoas enxerguem que ela é uma pobre coitada e que ela merece suporte e ela vai continuar lá embaixo até que alguém consiga, por exemplo, estender a mão e trazer ela para seja lá o nível que ela deseja. Então ela prefere, ao invés disso, de buscar algum tipo de evolução ou desenvolvimento, mas se colocar ali num papel de alguém prejudicado por N circunstâncias que no final você acaba se sensibilizando, mas esse tipo de pessoa ele não agrega em absolutamente nada para você. Na verdade, você pode ter pena ou uma certa compaixão que não justifica porque ela está simplesmente querendo manipular você emocionalmente. O segundo tipo é o chamado controlador. Ele, na verdade, impõe a sua visão dos fatos como sendo a verdade única. Ele não aceita, por exemplo, que haja outras possibilidades. A forma como ele enxerga a fotografia é apenas aquela. E não interessa se você de repente tem uma visão diferente. Ele vai ser insistente em querer colocar todos os argumentos possíveis para convencer você e a todos que de fato o que vale é o que ele pensa e os demais talvez até possa ter algum tipo de, digamos, senso,
mas não vem ao caso. O que vale, na verdade, é o que ele pensa. Geralmente, pessoas de níveis hierárquicos maiores ou até familiares que têm um perfil dominante, eles vão buscar esse lado controlador. Ele, na verdade, procura gerar medo e culpa nos outros de não estar seguindo o que ele está falando, e qualquer coisa que der errado, ele vai justificar que não funcionou por conta da pessoa não estar ouvindo o que ele está falando. O terceiro arquétipo é o do mentiroso ou exagerado. E na verdade ele vai distorcer os fatos para se beneficiar. São aquelas pessoas que geralmente usam palavras como sempre e nunca o tempo inteiro. Tipo, você nunca faz o que eu falo para você, você sempre deixa aqui esse negócio no mesmo lugar. Tudo bem você usar esse tipo de adjetivo quando você está no calor da emoção, querendo colocar um ponto, e a gente tem uma tendência às vezes de exagerar, mas o mentiroso, ele não está interessado em, digamos, saber a sua percepção. Ele, na verdade, ele quer distorcer para beneficiar, seja lá a maneira como ele enxerga a coisa, e ele acaba sabotando a sua percepção da realidade, porque uma mentira repetida várias vezes, a gente sabe bem o que acontece, ela acaba virando verdade. Então, o objetivo dele é minar a sua orientação sobre os fatos, colocando sempre que, seja lá o que ele enxerga como verdade ou distorção, é o que deve ser considerado. O quarto arquétipo é o do invejoso. Sabe aquela pessoa ressentida, o famoso recalque, que ele não quer dar o braço a torcer e ele procura não reconhecer ali as suas conquistas e querer sempre se vangloriar do que ele tem feito e menosprezar o que as pessoas tenham conseguido? Essa pessoa ela tem uma tendência a querer te dar alguns conselhos, na verdade disfarçados de críticas, porque ele não tem talvez condição de executar ou chegar no nível aprimorado que você alcançou, e aí para ele é melhor ele querer diminuir, seja lá o que você tenha conseguido, para demonstrar que não é tão importante ou relevante assim. O problema disso é que isso afeta a sua autoestima e você percebe que aquilo que você tem construído não tem sido relevante, nem para você, talvez nem para os outros. E para os outros eles não enxergam dessa maneira, a tendência é que isso acabe repercutindo também na forma como você sente. Bom, a pergunta é como é que você vai se proteger de tudo isso sem virar pedra? Bom, 4 conselhos bem objetivos e diretos. O primeiro é da autoconsciência. O que nada mais é de você estar constantemente monitorando as suas emoções e sentimentos. Você só vai conseguir definir limites quando você sabe que aquilo te atinge. E para isso, você precisa perceber comentários, talvez linguagem corporais, linguagens não verbais e verbais, entendendo se aquilo de certa forma está gerando algum desconforto interno, e aquilo tem que ser um sinal de alerta indicando que, opa, algo que aconteceu está mexendo com a minha percepção. E o simples fato de você trazer à luz esse problema, o desconforto, é o suficiente para que o seu cérebro trabalhe de forma inconsciente para resolver essa questão. Segunda dica é sobre entender que limites saudáveis são diferentes de afastamento emocional hostil. É compreender que quando você percebe que essa pessoa não está agregando no seu ciclo de forma geral, você pode até mantê-la para algumas atividades, como por exemplo, ele serve para a gente jogar bola, para a gente talvez comer uma pizza ali com o pessoal no final de uma atividade, mas eu não consigo extrapolar para, por exemplo, compartilhar minha vida e eu preciso manter limites. É muito mais sobre você entender que há respeito e não desprezo. A pessoa ela não precisa se sentir ignorada, mas você tem que deixar claro que você só pode ir até a página 3 com ela. Dali em diante, ela precisa talvez procurar outros níveis de amigo, outros ciclos de amizade para suprir essa demanda. O terceiro ponto é sobre assertividade prática, que nada mais é sobre como você dizer não sem se sentir culpado. E aí, um conselho é, a pessoa vai te chamar, por exemplo, para um encontro ou um programa que não condiz ali com os limites que você já estipulou. Por exemplo, você só
acha que deveria participar ali de um encontro final de semana profissional e a pessoa está querendo te chamar talvez para ir na casa dela e comer uma pizza. E você sabe que isso não vai agregar. Você gentilmente agradece, mas fala que você já tem algum tipo de compromisso, talvez numa próxima vez. Em certo momento ela vai perceber que há limites ali de eventos e de relacionamento e que precisam ser respeitados. E uma outra dica muito valiosa é o controle emocional estratégico, que nada mais é do que você saber que não se deve nunca reagir no calor do momento. Você precisa ensinar o seu raciocínio, a sua parte racional a ficar sempre sóbrio. Isso quer dizer que quando você ouvir comentários, críticas, situações que vão te tirar do eixo, te trazer aquele desconforto e você depois de certo momento vai se sentir na obrigação de reagir, conte até 5 ou até 10. Isso já naturalmente vai permitir com que o seu racional novamente tome controle da sua parte dominante e você haja de uma maneira mais assertiva, com uma resposta adequada, focada no problema e não no ataque pessoal. Agora, é lógico que isso tudo se torna muito mais complexo se a pessoa for da sua família. E aí, nesse caso, a recomendação é que você crie uma certa distância emocional, dependendo de quem for, se não for uma pessoa diretamente próxima. Se for alguém que você necessariamente precisa se relacionar com frequência, uma recomendação é uma ajuda terapêutica, colocando, ou seja, uma terceira pessoa que vai ajudar nesse diagnóstico e não envolver você nesse processo direto. Às vezes é difícil a gente conseguir separar esse relacionamento, principalmente quando ele é familiar, das situações que precisam de fato ser tratadas. E uma outra sugestão são as práticas de empatia, estabelecendo alguns limites, ou seja, você entender o que causa aquele pensamento na pessoa e tentar, de certa forma, tratar. Uma dica muito interessante é você sempre lembrar que há 3 papéis que navegam quando você está tendo uma discussão ou qualquer tipo de interação com alguém. O primeiro é você, ou seja, a visão de você para o mundo. O segundo papel é da pessoa com quem você está falando, ou seja, como ela deve estar sentindo e enxergando a partir do que eu estou falando para ela. E o terceiro é de uma pessoa que está alheia a esse diálogo e ela está, na verdade, observando os dois e tentando tirar algum tipo de conclusão em cima disso. A grande chave é você conseguir estar navegando entre esses 3 papéis para te dar mais propriedade, assim entender por que será que ela pensa dessa maneira e como será que eu consigo colocar uma mensagem que ela entenda com facilidade. Outro grande desafio é quando essa toxicidade está presente no trabalho. O que a gente deve fazer? Quando você tem, por exemplo, um chefe que é manipulador, algum colega que gosta de sabotar, ambientes que acabam drenando a sua produtividade, tudo isso vai influenciando na sua maneira de enxergar e de responder para o mundo. E o problema é que esse tipo de consequência às vezes causa danos de forma permanente ou de longo prazo. O que você deve fazer nesses casos é primeiro tentar, de uma forma bem objetiva e direta, conversar com a pessoa, colocando para fora a sua percepção por aquilo. Inicie pontuando os lados, tudo que você enxerga como positivo, e daí você aos poucos introduz esse fato negativo que no longo prazo vai acabar te prejudicando. E se mesmo assim você não tiver resposta, você não perceber mudança nem diferença, a solução é você buscar um outro local de trabalho. Você não vai conseguir mudar um ambiente ou um local, talvez pessoas, mas você pode mudar o que você está fazendo hoje, entregando de alguma maneira. Agora, é sempre muito importante avaliar se o problema não está sendo com você e não com as outras pessoas. A gente tem uma tendência de querer colocar essa responsabilidade nos outros ao invés de a gente pensar em nós mesmos. E se você já fez essa avaliação e de fato enxergou que o problema não é seu e há outras pessoas também tendo o mesmo tipo de reclamação, fica mais fácil de você chegar a essa conclusão. Caso contrário, reflita se de repente você não está sendo, de certa forma, intransigente.
E o mais importante de tudo isso é você proteger o seu centro emocional. Essa toxicidade do outro, ela só se instala quando você não está ancorado emocionalmente. Eu já falei também isso em outros vídeos aqui, mas imagine que você possui uma fábrica mental aí na sua cabeça. E ela vai produzir, seja lá o que você coloca de matéria-prima dentro. Você precisa ser o guardião do portal onde tem entradas dessas matérias-primas. E você precisa entender quais delas são tóxicas e quais que vão te beneficiar. As pessoas que estão talvez trazendo coisas negativas, problemas que não são resolvidos, reclamações sem busca de soluções, isso provavelmente não vai gerar um produto tão bem acabado como aquelas que vão te engrandecer com ideias, com colaboração, uma forma diferente de enxergar um problema e principalmente solidariedade. Procure avaliar quais pessoas você pode classificar como sendo saudável e aquelas que, de certa forma, vão prejudicar você no longo prazo. Sempre busque olhar por dentro. Você não vai conseguir nunca mudar os outros, mas você pode mudar a forma como você responde a essas pessoas. Não é sobre ser frio, mas é sobre ser claro. E não é sobre afastar todo mundo de você, mas sobre identificar quem de fato contamina. E a minha recomendação é que se você quer aprender como lidar com pessoas difíceis sem perder a sua sanidade e energia, é que você participe da nossa imersão presencial Evolua 360 comigo. Lá é um local rico, não apenas de aprendizado, mas também de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você, que é se tornar um ser humano muito melhor do que você já é. Se preocupe não no que você está recebendo hoje no trabalho, se preocupe na pessoa que você está se tornando no trabalho.